Então, a questão desse vídeo aqui de hoje é justamente para fomentar um debate que eu acho que é necessário a gente ter sobre processos coletivos e como esses processos coletivos, por vezes, eles se tornam viciados em uma série de cooptações dentro de processos até supostamente que se designam abertamente como integradores, mas na verdade que terminam sendo desintegradores. Isso sobre várias concepções de espectros políticos, né? E um desses processos que suscitou um debate recentemente foi justamente acerca do coletivo Soberana, que eu vou utilizar como exemplo para pensar outras questões a partir do que está sendo postulado aqui nesse vídeo do Carleto Neto, porque a gente passou por um processo aí recente de, digamos assim, de integração com vários outros processos coletivos autônomos, né, que são invisibilizados, né, de modo geral, por conta do processo de algoritmização, né, que é aquilo que se torna válido é só justamente aquilo que está sobre a égide de uma ou está sobre a égide fazendo sombra perante a grande mídia de alguma forma, apesar desses coletivos não se reconhecerem como fazendo isso, né, ainda se conceberem supostamente como minoritários. Eles de fato estão dentro de uma certa zona espectral onde eles são visibilizados de alguma forma, podem não sê-lo como um sentido majoritário, como por exemplo uma Jovem Pan e etc. Ou determinadas concepções ligadas a mídias hegemônicas são, mas a partir do momento que eles são citados e mencionados e elaborados a partir de uma certa visibilidade ampla para além daquilo que a gente dos vislumbres mais minoritários de fato tem, né, do alcance que a gente tem. Então eles de certa forma já estão uma certa concepção beliscando uma certa concepção mais hegemônica em detrimento daqueles que são invisibilizados. E esse vídeo trata um pouco disso, né? Apesar de que eu acho que tem problemas também na abordagem do Carleto Neto, que segundo até onde eu sei parece que ele se autonomia como socialista ou ex-socialista, ele é amigo do Henri Bugalho e etc. Né? E aí tem toda a questão da visão deturpada que o Henri Bugalho tem do socialismo, do marxismo, né? Generaliza determinadas concepções marxistas por um certo comportamento sectário que faz parte de certos marxistas, mas não totaliza o que é o marxismo. E aqui eu vou passar a palavra aqui para o vídeo, porque a ideia é reagir a esse vídeo aqui do Carleto Neto. Eu vou adiantar um pouco, porque ele faz certos esbravejamentos, mas tem certos pontos que são importantes aqui da gente ressaltar. Então vamos lá. Acreditar que o Humberto tem um pouco mais de noção do que parte dessa dita esquerda web comunista, como algumas pessoas costumam chamar também. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Fazendo a propaganda gratuita aí do canal. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro Vamos final você adiantar um pouco mais. não saibam, por não estarem na prática, estarem basicamente no conhecimento teórico, e aí quando vocês batem de frente com figuras como o Chavoso, como o Galo, como o Ferrez, por exemplo, você tem aquele choque de realidade. Inclusive, vários espantalhos que foram criados ali nesse bate-papo, para mim me incomodou muito como nordestino, entre eles a história do Yang, que Então, aqui ele começa a falar de uma coisa que, na verdade, foi suscitado no podcast lá, se não me engano, é do Chavoso da USP, né? Ou não sei de quem é aquele podcast, mas no podcast que tá o Chavoso, tá o Galo, tá o Humberto e tá o Ian Neves, né? Aí começa -se a problematizar a questão de que o Ian Neves fez um suposto mini doc aí sobre naquele formato de react que ele costuma fazer, né, no canal dele, sobre o PCC, e de alguma forma ele começou a ser atacado porque ele estava passando informações incorretas por supostos membros do PCC e etc. E aí suscita-se, na verdade, que a minha intenção aqui é trazer para a questão do debate teórico, né? Será que alguém que não tem aquela determinada vivência dentro daquela determinada comunidade, ele pode falar de algo que ele não vivenciou? Entra uma discussão metodológica sobre vivência, qual o peso da vivência dentro de um certo processo de descrição da realidade e como é que o Ian, como marxista, enxerga isso. E aí eu acho que está o problema. Não, de forma alguma eu quero problematizar a questão da vivência, a questão que o próprio Chavoso da UFF fala que é realmente um problema acadêmico, que os professores acadêmicos, no modo geral, têm essa tendência de
digamos assim, se dogmatizarem por suas concepções metodológicas teóricas que elegem como concepções de verdades absolutas, né? Ele tem completa razão nisso. Só que também nada garante que você que esteja inserido dentro de um contexto materialmente minoritário, que esteja sendo oprimido veementemente, né, você tenha uma percepção adequada do local onde você está se inserindo, ou onde você está inserido, perdão, dentro de uma possibilidade de revelar processos mais concretos à sua localização material de subjugação, né, como uma espécie de detentor da verdade. A localização que você se encontra enquanto um processo minoritário não garante que você seja detentor de uma percepção que deixe de ser abstrata perante a própria realidade, né? Então eu acho que a questão aqui é muito mais como se aborda, como se faz determinadas pesquisas, porque aí também entra a questão do papel do cara que faz determinadas pesquisas no YouTube, né, e acha que a partir da forma como ele constrói um roteiro, ou da forma como ele faz determinadas pesquisas, ou dos livros que ele escolhe, ele pode cotejar a possibilidade de erigir um diagnóstico que seja inequívoco. E nenhum diagnóstico histórico, por mais que englobe vivência, e esse diálogo é importante entre vivência e teoria, e a teoria ela não pode ser simplesmente um vislumbre teórico, a teoria ela tem que ter uma necessidade de tangenciamento da concretude, independente de vivência ou não, né? E aqui tem um debate dialético aqui na questão, né? A busca pela concretude está apresentada em Hegel, como em Marx, como em Fanon, né? O Ian Neves disse que Os Condenados da Terra mudou a vida dele, mas parece que ele ainda não administrou essa inserção, de fato, né, de como se faz essa leitura dos processos materiais, inclusive dentro do âmbito da epistemologia, né? Porque toda epistemologia ela desenvolve um certo aspecto que vem apregoado ao seu desenvolvimento, que é um aspecto ficcional que se desenvolve concomitantemente ao próprio processo histórico. Então não existe percepção, não existe tradução inequívoca de determinados fatos, apesar de que eles sim tem uma certa tangenciabilidade material, que você não pode dizer exatamente o contrário daquele que aconteceu de fato de acordo com determinadas circunstâncias, né? Mas existe uma zona de variabilidade que depende da construção epistemológica, né? Então eu acho que a questão não é, como ele mesmo diz, inclusive eu até entrei em outras questões aqui, mas é porque é muita informação para passar, né? E aí o meu foco é mais especificamente referente aos processos coletivos, mas eu preciso comentar essas questões, né? Porque eu resolvi, digamos assim, dialogar com o vídeo do Carleto Neto, porque eu acho que ele aponta questões mais específicas do que me incomodam nesse tipo de abordagem, apesar de eu não concordar completamente com o que ele fala, essa questão mesmo do nordestino que ele vai falar aqui agora, daqui a pouco, né? Na verdade, eu não vi o Ian Neves falar sobre isso, tá? Isso aí, só estou escutando ele falar, mas se ele disse, né, no sentido de que, olha, nós estamos abrindo oportunidades no Soberana para nordestinos, para pessoas invisibilizadas, né, para mulheres e etc. E um ponto que ele vai abordar daqui a pouco, vocês vão poder ver, é que tem um certo tom de soberba, e eu meio que concordo parcialmente com isso, no sentido de que ele diz, olha, é como se nada existisse no âmbito de militância das redes antes do Soberano, né? Então surgiu o Soberano, agora essas pessoas têm a possibilidade de se educar. E tem um certo tom tutelar nisso, que o próprio Fanon também aborda nos Condenados da Terra, né? Quando ele fala dos colonizados. Os colonizados, eles sabem, né, das suas demandas, eles sabem das suas possibilidades e impossibilidades, eles sabem que eles não precisariam estar sendo submetidos. Aí você pode extrapolar isso para uma questão de uma realidade política geral, mas o que eu não advogo a favor é justamente dessa espécie de sensação de tutelagem, que é muito derivada de um processo educacional formalista kantiano, que é muito arraigado aqui ainda nos nossos processos acadêmicos de um modo geral, que é o sentido de tutelagem mediada por um processo de esclarecimento educacional, né? Agora agora nós chegamos com o coletivo, agora nós temos processos formativos, né, que vão tangenciar uma certa linguagem comum. Eu entendo que isso é importante para a militância, mas aí entra a questão do processo do trabalho coletivo. A questão do processo do trabalho coletivo ela é muito delicada, porque ela lida com demandas variadas de acordo com vivências específicas e construções subjetivas que estão inseridas em determinados contextos amplos, que você não tem a capacidade ou a possibilidade de oferecer uma espécie de acolhimento geral que possa ser padronizado,
dentro de um processo coletivo, e você precisa ter essa espécie de jogo de cintura se você vislumbra de fato realmente proporcionar um processo coletivo que não seja centralizado em determinadas figuras. E eu acho que já é difícil fazer isso dentro de um processo coletivo menor, porque eu já pude experimentar isso, porque nem todo mundo está afim, outras pessoas não veem o processo coletivo, não se identificam com ele por uma questão de localização, porque às vezes é mais importante para uns do que para outros, todo mundo tem suas prioridades, não é uma questão de julgamento, e aí algumas pessoas precisam, por necessidade de movimentar aquele coletivo, agir mais do que outras. Geralmente são as pessoas que estão na frente, não dá para você, por muitas vezes, mobilizar as pessoas para tomarem a frente de determinados processos, né, como se fosse uma espécie de coação. Isso aí também é uma questão que precisa ser observada, mas de fato existe um certo sentido aqui que é muito tangenciado pelo próprio processo de espetacularização das redes, das plataformas demandadas pelo Vale do Silício, que é justamente esse sentido de que você precisa ter uma pessoa que comunique uma imagem, uma pessoa que se comunique de uma maneira mais polida, uma pessoa que possa, de certa forma, se apresentar de acordo com que aquelas plataformas tornem mais aceitáveis. E, de certa forma, o Soberano não vai fugir muito disso, apesar de ter uma espécie de preocupação com essa questão também, o que ele vai mencionar posteriormente. Mas assim, o que me incomoda especificamente, o que ele vai dizer, referente aos nordestinos, é como se o Soberano tivesse chegado e tivesse mudado um paradigma. Isso não é verdade. A Soberana, eu tenho a impressão que foi uma estrutura já pré-montada, apesar de... já vi algumas vezes falando que surgiu como uma espécie de movimento orgânico, não me parece. Porque quando eu tomei conhecimento, por exemplo, do canal do Ian Neves, do História Pública, ele já tinha, de uma hora para outra, ele já tem 50 mil inscritos, né? Então eu não acredito em fenômenos assim, simultâneos, fenômenos espontâneos assim, nas redes sociais, né? Eu acredito que não tem nenhum problema também que isso tenha ocorrido, né? Que tenha sido um coletivo pensado, estruturado e etc. Mas isso demanda outras questões que podem ser exploradas daqui a pouco aqui nos nossos comentários. Mas uma questão que aparece assim muito fortemente é justamente essa questão de ignorar outros processos coletivos, como por exemplo o nosso aqui, né? Tem vários outros processos coletivos aqui que a gente se relaciona, já trabalhou junto e etc, que são pessoas invisibilizadas pelas plataformas e invisibilizadas por esses coletivos que se tornam hegemônicos enquanto pautadores de todas essas causas, que tem várias outras pessoas inseridas e engajadas nesses processos de maneira mais ampla e invisibilizada por esses próprios processos que se hegemonizam, que não abrem espaço de fato, porque às vezes não é interessante, porque tem uma visão que é conflitiva, que não tem um domínio sobre determinadas individualidades, no sentido de que serão que eles vão falar, o que será que eles vão falar, o que será que vai ser abordado, né? E isso, de certa maneira, dentro do processo coletivo, ele, apesar de precisar ser tangenciado, por muitas vezes não dá vazão para um processo coletivo ocorrer de maneira autônoma, demandando essas autonomias em sentido individual, no sentido que demande os processos de coletivização de uma maneira que se torne eficaz, né? Então, quando você se torna um produto, porque inevitavelmente é o que é, né, tem essa questão que entra em jogo, e quanto maior você se torna, pior isso fica, né? Principalmente dentro dessa lógica dessas redes. Então vamos saltar aqui. A Soberana abriu a escola de conteúdo e que na seleção tá dando prioridade para nordestinos, para negros, para mulheres, para pessoas trans. E eu preciso lembrar pro Ian que a gente tem internet aqui no Nordeste, tá, Ian? Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho internet de 1 GB. Eu produzo conteúdo pro YouTube desde 2015, mais ou menos no mesmo período que Humberto, em que você ainda estava jogando ioiô sem aparentemente se preocupar muito com a política brasileira ou essa tal classe trabalhadora que vocês conhecem muito nos artigos científicos e que eu, o Ferrez, o Galo de Luta, o Chavoso conhecem na prática, porque a gente veio de comunidade, a gente teve vivência da comunidade. Recentemente, inclusive, quando se levantou a bandeira aqui da questão de se ter uma ministra mulher, de se não ter uma ministra mulher no STF, de se ter um ministro negro, de se ter uma ministra negra no STF, eu deixei claro que a gente precisava, além de ter uma ministra... Só mais uma pausa aqui nessa questão, muito dessa questão dessa espécie de disputa, né, que tem de, você é de quebrada, você não é. Tem uma parte que o Galo de Luta pega e fala pro Humberto, ele diz assim, olha, você é privilegiado, porque você, de certa forma, você teve a oportunidade de estudar e etc. Você é branco, que pra mim isso já é uma questão
bem complicada de se dizer, principalmente ali naquele determinado contexto, porque o branco nesse contexto aqui, se a gente pode suscitar um diálogo com o Fanon, ele está para além do processo de epidermização, mesmo que você pudesse conceber que tem determinados substratos derivados do processo de epidermização, que é algo inegável, né? Substancializar isso por esse contexto já seria um problema, mas ainda na questão do Humberto, que é bem complicado colocar ele mediante essa alcunha, né? Mas não vou entrar nesse mérito especificamente, mas a questão é, tipo, surge uma espécie de advogar para uma espécie de pureza, né? Eu sou a pessoa pura da quebrada, eu sou puramente quebrada, né? Até que ponto isso é verdade, de fato, né? Então, porque o Humberto ele teve a oportunidade, em base de muito sofrimento, segundo ele fala lá, né, no vídeo, aqui eu deixando claro que eu estou dialogando aqui com a fala do Carlito Neto em relação a um trecho de um corte do podcast onde estava o Ian Neves, o Humberto, o Galo de Luta e o Chavoso da USP, né, dialogando sobre isso, né? E aí volta mais uma vez a questão da vivência, que eu acho que o próprio Carlito Neto aborda isso de uma maneira enviesada, no sentido que a vivência se auto-justificaria, né? Já toquei isso no início, isso não necessariamente é verdade, apesar da vivência ser muito importante também. E não quer dizer que metodologicamente você não possa se aproximar de uma investigação séria, que pode estar equivocada, porque a própria metodologia científica de pesquisa ela está sujeita ao erro o tempo inteiro, ela reinveste contra os seus erros. E eu acho que é até contraproducente o cara fazer um vídeo, errar e apagar esse vídeo como se o erro fosse motivo de vergonha. Isso aqui no canal, inclusive, a gente procura deixar bem claro que a gente tem que ter o direito a errar e expor esses erros e se expor para poder se dissolver e aprender com os nossos erros, né? Porque até os próprios teóricos que são tão, digamos assim, endeusados dentro do âmbito de pesquisa, mesmo aqueles que são anticoloniais, né? Eles se equivocam e os equívocos que eles suscitam por muitas vezes nos ensinam muito mais do que os seus diagnósticos, no sentido de a gente assumir, incorporar aquilo como uma verdade inequívoca. Então acho que tem um problema de lidar com essa questão do equívoco, do erro, também é muito tangenciada por essa espécie de educação formal, apesar que o Ian Neves diz que eu abdiquei da academia para fazer esse tipo de processo, mas ele permanece com artes acadêmicos, né? Ele trata a abordagem que ele faz no canal dele ou nos canais dentro dessa parametrização acadêmica, né? E aí o Galo de Luta faz, mas seria importante ter no Soberano alguém da quebrada que fale como quebrada. Mano, assim, tipo, cada um tem essa maneira de se comunicar, sabe? Eu também sou oriundo de subúrbio, de quebrada e etc. Eu tenho uma maneira de me comunicar. Para algumas pessoas, eu me comunico de uma maneira muito rebuscada. Para outras pessoas que são muito mais acadêmicas do que eu falo até de uma maneira simples, de uma maneira popular. Isso vai depender do ponto de vista e as formas de comunicação que você vai erigir para falar com determinadas pessoas. Depende do contexto, cara. Entende? Então, falar que existe uma estética que comunica algo, que não comunica algo, de acordo com uma certa visão de quebrada que você supostamente elegeu para representar a quebrada, também é uma espécie de idealização e abstração, entende? Que não corresponde necessariamente com o que está sendo tratado aqui, com uma postura integradora dentro do processo que vai buscar quebrar com esses paradigmas atomizadores, neoliberais e afins, né? Então, para mim é um problema também quando o Carlito Neto fala sobre essa questão, nós somos de quebrada e nós fizemos isso e aquilo. A vivência é massa, é show, é importante que essas pessoas que têm vivência sejam visibilizadas, né? Mas não é porque o cara é de quebrada que ele tá sempre certo o tempo inteiro acerca do que ele diz diante daquilo que ele experienciou, saca? E nem por conta disso a gente vai descartar também o diálogo com as concepções epistemológicas, que na medida do possível, como o Fanon nos alertou, o povo também é capaz de entender esses processos, porque sente na pele, né? Mesmo que seja intuitivamente e não de uma forma racional, sabe? Então eu acho que o debate está muito raso nesse sentido aqui, ainda não se chegou no ponto que poderia se chegar, mas enfim, vamos lá. Ministra mulher e negra, precisava ser uma ministra mulher e negra que tivesse vivência, que compreendesse as pautas que a gente defende aqui. Até porque o sistema carcerário brasileiro coloca a gente no sistema prisional. E olha que o Ferrez, como ele deixa bem claro, inclusive, nós somos os chamados pretos passáveis. Porque a gente não tem o tom de pele tão retinto, nós não temos o tom de pele tão escuro, a gente é um pouco mais claro, mas mesmo assim a gente é hostilizado. Você e parte das pessoas que fazem parte do movimento, Ian,
que estão dizendo aí que querem, inclusive, ampliar diálogo, abrir portas, vocês estão mentindo. Eu vou trazer algumas anotações que eu fiz aqui, inclusive. Acredito que esse vídeo nem vai ter edição. Se tiver, é só para botar alguns inserts para validar o que eu estou trazendo aqui para vocês. E recentemente o Vilela me convidou, o Vilela do Inteligência Limitada, me convidou para participar de um debate lá no Inteligência Limitada contra o Arthur Duval, o Mamãe Falei, e contra outra figura do MBL, e pediu para que eu convidasse o Humberto para poder participar do debate junto comigo. Eu mandei a mensagem pro Humberto, eu tenho contato com o Humberto acho que desde 2018 ou 2019, antes inclusive de vocês estarem na internet. O Humberto já estava antes de vocês, o Humberto, a Sabrina Fernandes, o Jones Manuel, e figuras inclusive que não tem hoje tanto destaque quanto vocês, acredito que pelo tom de pele, porque você diz que compreende os seus privilégios, mas talvez você não aceita os seus privilégios. Falar da boca para fora é muito fácil, até porque vocês trazem ali uma maneira supostamente inovadora de ocupar as redes, fazendo react conteúdo para algumas redes sociais. Eles não são impulsionados pela qualidade do material, mas sim porque se cria, às vezes, dependendo do tipo de conteúdo que você está produzindo, uma rede, e um conteúdo impulsiona o outro. Por exemplo, se você tem um vídeo do Nando Moura viralizando, e você faz um react do vídeo do Nando Moura, aquele vídeo que está falando da mesma coisa do Nando Moura vai viralizar, porque as pessoas estão procurando o vídeo do Nando Moura. Então o que vocês querem ensinar na escola de conteúdo da Soberana, nós, os ditos dinossauros da esquerda na internet, já sabíamos e já estamos nessa caminhada, diferente do que você disse que a Soberana surgiu porque vocês não viam um grupo que realmente batesse de frente com a direita na internet. A gente faz... Isso é um negócio que é meio complicado, que é no sentido de como, digamos assim, a visibilidade que abarca determinados grupos ou determinados supostos intelectuais, isso é uma questão não é nem tão nova assim, acerca do debate sobre isso, pelo menos na minha percepção. A gente percebe várias figuras públicas aí que são abarcadas por essa espécie de narcisismo, né? No sentido de dizer assim, nós chegamos, nós inovamos, nós... agora estamos fazendo algo de maneira diferente, mas só que tem uma galera fazendo isso. Vocês chegaram com uma estrutura. Isso pra mim é o que me parece claro. Talvez uma galera aí que venha comentar, venha dizer, não, é um movimento orgânico. Pra mim me parece estranho, que não teria nenhum tipo de problema, porque querendo ou não, de certa forma, com todos os problemas que a Soberana tem, é um trabalho interessante, é um trabalho que eu até acompanho, mas que tem seus problemas, como tudo tem seus problemas, como o trabalho que a gente faz tem seus problemas, como o trabalho que o Carlito Neto faz tem seus problemas, como o trabalho o próprio Henri Bugalho faz tem muitos problemas, inúmeros problemas. É um trabalho assim que eu não consigo nem acompanhar mais, porque tem se tornado cada vez mais raso, né? Sobre como ele aborda determinados filósofos, sobre como ele aborda de maneira rasa a epistemologia. Mas aí é uma percepção minha, isso aí, o vídeo não é sobre ele, eu posso aprofundar isso depois. Eu até relutei em fazer algum vídeo que demandasse esse tipo de questão, porque você termina expondo o canal para um posicionamento político que vai agradar uns e vai desagradar a maioria, no final das contas. Enfim, também não é esse papel que eu me coloco aqui no sentido de proferir discursos que vai agradar um determinado público, mas aquilo que me parece importante pontuar. O trabalho coletivo, por muitas vezes, ele perde essa dimensão, principalmente quando ele vai alcançando uma evolução de patamar. Isso acontece, inclusive, quando trabalhos referentes ao Soberana que são totalmente irrisórios. Já experimentei isso em construções de trabalhos coletivos. As pessoas, quando acham que esse trabalho se solidifica, elas perdem a dimensão daquilo que elas realmente são, né? Que são pessoas falhas, equívocas, que têm uma série de outras vivências que podem colaborar e integrar para as próprias experiências pessoais delas e para o desenvolvimento do trabalho coletivo. Isso é muito facilmente perdido de vista. Agora imagine um trabalho que desenvolve-se com o mínimo de sucesso, que começa a lucrar valores e reverter esses valores em ações políticas que acabam por se tornar assertivas e etc, que acabam por se tornar interessantes, né, de fato, né, que tipo de problemas isso não suscita. E aí eu gostaria de ressaltar que, apesar de alguns problemas em certas posturas, como por exemplo o próprio João Carvalho teve aquela abordagem bizarra sobre Michel Foucault,
né, repetindo uma série de fake news que já foi desmistificada há muito tempo sobre Foucault e pedofilia, são pessoas importantes, né, para o próprio movimento marxista. Né. Até o próprio Ian Neves é uma pessoa importante, que é uma pessoa assim, muito mais problemática, a meu ver, nesse sentido de maturidade metodológica para lidar dialeticamente com o marxismo em busca dessa espécie digamos assim, de realidade concreta da própria investigação científica. Né. É muito apegado ainda a um sentido de assertividade inequívoco que não existe em canto algum. Né. Uma espécie de vaidade que também outros membros também têm, possuem. Né. Mas enfim, não estou dizendo que a gente precise banalizar a pesquisa, não é isso. Né, mas uma forma mais dinâmica de lidar com equívocos, uma forma mais dinâmica de lidar com as prospecções epistemológicas. Né. Então, o que ele fala aqui é justamente, né, agora nós estamos fazendo um processo de formação e etc. E agora vamos esclarecer as pessoas. Né. É uma forma bem formalista de lidar com esse tipo de questão, que não constrói coletivamente, que não busca fazer um apanhado sequer mínimo por exemplo, de coletivos independentes que funcionam independentemente do soberano, não mediante esse processo, digamos assim, formativo, onde eu tenho as técnicas que vou te disponibilizar, né, para você se desenvolver, mas que procura construir conhecimento de forma coletiva, como vários, o nosso é um exemplo desses. Né. Nunca ouvi falar que o Soberana estava em busca de outros coletivos para poder, esses coletivos assim, invisibilizados, né, para poder integrar ou interagir com eles ou impulsioná-los, porque não é uma questão de assimilar, de ser assimilado pelos movimentos maiores, é de potencializar esses movimentos para que esses movimentos autônomos eles possam ter a possibilidade de destituir esse lugar da hierarquização hegemônica que termina se reproduzindo dentro dessa lógica algoritmizada. Né? Então é muito complicado, não só no âmbito da educação virtual, que eu acho que é algo que é extremamente interessante, que precisa ser fomentado cada vez mais. A gente precisa dominar essas técnicas virtuais. Eu acho que é algo muito importante que se não está sendo feito no Soberana, deveria ser feito, que é a educação e a possibilidade ao acesso formativo, né, das técnicas, né, desenvolvidas dentro da pesquisa de programação e afins, para que a gente possa cada vez mais militar e combater nesse tipo de âmbito, né, inclusive com condições materiais, né, disponibilizando a possibilidade de a gente ter o acesso cada vez maior à tecnologia, que também já é fruto de uma espécie de colonização que deriva da acumulação primitiva e do extrativismo, né, que desenvolve sobre a digital, né, que efetivamente, né, tem muito pouco movimento nesse sentido. Né. Enfim, é muito nesse sentido aqui que o Carreto Neto está falando, e de certo sentido eu tenho que concordar com ele também. Mas enfim, tem alguns problemas nas abordagens dele que talvez eu vou citar aqui. Faz isso desde 2015, eu, Claisso e outras figuras, inclusive, que vocês chamam de esquerda liberal ou esquerda burguesa, porque se você não é esquerda marxista, leninista e não apoia ali tudo aquilo que o Ian e o pessoal da Soberana apoia, você é basicamente um indivíduo que está do lado do sistema da democracia burguesa e não pode promover mudanças. E aí eu queria lembrar o que aconteceu nessa questão especificamente do debate lá do Vilela. O Huberto me respondeu dizendo que como ele participava da Soberana, que é um coletivo... O que eu queria pontuar referente a essa questão aqui, né, de que por muitas vezes isso se torna um chavão, e de fato realmente se torna um chavão, principalmente no sentido de combate, de que algumas pessoas que têm realmente uma visão majoritariamente liberal, que é no caso a maioria das pessoas, terminam por dizer que existe uma espécie de sectarismo. Isso é um problema em uma certa gama de marxistas que não conseguem dialogar com certas perspectivas teóricas que estejam para além daquilo que foi eleito como marxismo, até a determinação do que foi estabelecido como segmento político para essas pessoas. Né? Isso de fato é um problema. Entretanto, também se utiliza essa desculpa para se aliar a perspectivas mistificadas de concepções políticas que realmente de fato reproduzem concepções liberais mediante um processo de liberdade estratificador que não tem a possibilidade de realmente promover mudanças radicais, e a própria ideia de esclarecimento é uma delas que está sendo reverberada por uma certa égide de formalista, de uma certa
uma certa maneira de construir processos coletivos que também é liberal, o que é contraditório, né? Você diz, olha, o Henri Bugalho é liberal e é liberal, né? E tem críticas assim totalmente problemáticas que são provenientes da propaganda anticomunista, né? Antissocialista e afins. Mas quando você fala de um certo sentido de tangenciamento e esclarecimento e orientação, você também está repetindo, de certa forma, uma falácia liberal derivada da perspectiva do imperativo categórico kantiano e sua zona cognitiva, né? Que é muito onde passa também o debate do Henri Bugalho referente a Hannah Arendt, que Hannah Arendt era uma kantiana até o talo, né? Vamos combinar, né? E uma das questões que são importantíssimas, apesar do Hegel também ser um filósofo burguês, e com isso eu quero dizer, não colocá-lo dentro de uma mistificação burguesa inequívoca, dentro de uma concepção metafísica que seria inescapável, mas que ele reproduz, né, certos caminhos dentro do seu desenvolvimento teórico que vão justificar, inclusive, processos análogos a um processo de colonização que também foi problematizado por Fanon, por exemplo, dentro da dialética do senhor e do escravo, onde existe uma zona digamos assim, de manutenção do processo dialético através do reconhecimento entre senhor e escravo, que para Fanon não é possível, né? E dentro dessa égide desenvolvem-se outras críticas referente ao Hegel, referente a várias outras vertentes filosóficas que visam a concretude, que visam o materialismo, né? Que vai ser mantida uma certa égide intersubjetiva no Hegel, que é uma tendência a estratificar a subjetividade, mesmo que num sentido mais fraco, dentro de um certo sentido de literalidade natural. Entende? E isso é minimamente liberal dentro desse sentido que compreende uma natureza urbana designada por certas construções metafísicas designadas que são inevitavelmente ideológicas. Então, não é simplesmente dizer que é burguês, que é liberal, que é isso, que é aquilo, mas entender que existem aspectos dominantes que perfazem aquela determinada filosofia e que são mantidas ali, não só filosofia, mas dentro da própria psicologia, da psiquiatria, da metodologia científica, da forma de pesquisar, da sua forma de militar, da sua forma de construir processos coletivos, entende? Que são viciados nessa questão também, né? Você diz que produz processos coletivos, mas na verdade no final das contas o que você faz é aglomerar pessoas dentro do meio lugar sobre uma série de prescrições e regras, né? Eu acho que o processo coletivo é muito mais do que isso, é como diz o Ludwig, nosso colega indígena Mapuche, né, à luz dos zapatistas, né? Aqui a gente manda obedecendo, todo mundo obedece junto, né? Não é uma questão de ainda reproduzir os paradigmas hierárquicos que ainda substancializam os processos coletivos a partir daquele que tem um líder que designa tarefas e as pessoas precisam ser educadas e formadas, né? Uma certa medida de processo formativo ela é fundamental, inclusive nesse âmbito tecnológico, né, no qual nós, classe trabalhadora, cada vez menos temos acesso, né? E aí nisso existe uma sobreposição, uma subjugação de uma batalha que já está perdida, porque a gente não tem sequer acesso material a combater esse combate, entendeu? Então o foco está totalmente no lugar errado, né, dessa discussão. Eu vou soltar aqui para continuar o React. Quem estiver acompanhando aí, se quiser deixar um presente, a gente está precisando muito aí, né? Um presente na live do TikTok ou posteriormente no próprio YouTube, nosso Pix vai na descrição, tá bom? De centralismo democrático, ou seja, todo mundo precisa decidir, precisa votar em algumas pautas, e aí supostamente foi apresentado lá o meu nome. Algumas pessoas disseram que não foi o meu nome que foi dito, foi apenas dito que o Vilela teria chamado uma outra pessoa para debater com o Humberto, junto com o Arthur Duval e o Mamãe Falei, e o meu nome, ou mesmo que não tenha sido o meu nome, não foi aprovado. Eles só aprovariam um debate do MBL com alguém da Soberana, se fosse com alguém da Soberana, porque o Mamãe Falei e o pessoal do MBL estavam tendo uma conduta muito baixo nível em relação a eles. E aí eu vou dizer para vocês aqui o porquê que eu tentei intermediar essa questão toda com vocês e por que eu aceitei o convite do Vilela, por dois motivos, tá? O primeiro, vocês não conseguem sair da área do comunismo. Toda vez que vocês participam de um podcast ou entrevistas que abordam conteúdos fora da teoria inspirada no comunismo, vocês não sabem responder por vários motivos. Muitos não têm vivência. Aqueles que têm vivência, como bem lembrou o Galo de Luta, não estão à frente do movimento, porque apesar de o movimento não querer, ou melhor, o coletivo, né, para poder passar a ideia de que é um negócio de grupo, quando se tem ali a necessidade de apresentar a cara do movimento, sim, quem vai é o Ian, é o cara branco, que se comunica bem, que é acadêmico,
e que não tem as vivências que a gente tem. E aí, quando vai para um podcast como foi, por exemplo, nesse próprio podcast que tava lá o Chavoso e o Galo de Luta, fica só no gaguejando sem saber. Aí essa questão não é, perdão aqui pelo silêncio, o microfone estava fechado, mas essa questão não é só uma questão que é um problema do soberano, é uma questão que é dos, dos processos institucionais como um todo, por exemplo, né? No sentido de que, mesmo que você não seja necessariamente acadêmico, ou que você esteja na contra-hegemonia acadêmica, ou mesmo que você seja marginalizado pelos processos acadêmicos, normativos, sociais hegemônicos, por tabela você reproduz os mesmos paradigmas em processos coletivos que são supostamente autônomos. Você reclama da exclusão da academia, mas quando você constrói um processo coletivo que supostamente é autônomo, que você pode de certa maneira, engendrar novas diretrizes, engendrar novas jurisprudências, como diz Deleuze, você faz exatamente igual, porque no final das contas isso demanda uma espécie de sintoma. E que sintoma é esse? É porque na verdade, no final das contas, você desenvolve uma característica cognitiva a partir dessa subjugação sempre, digamos assim, violadora, né, dos sistemas normativos hegemônicos, que fazem você se tornar um dependente dessa inclusão. E a forma que você produz de se incluir é reproduzindo a mesma lógica pela qual você foi excluído. E isso é um processo muito complicado, porque aí demandaria uma discussão sobre psicologia, sobre como os processos psicologizantes nos abarcam, constroem uma espécie de identidade e como essa identidade se forma dentro de um processo subjetivador, auto-excludente das suas próprias possibilidades de diferenciações, que entram também uma crítica à própria mistificação dialética hegeliana que eu acabei de citar, e como trazer isso para os processos de militância, né? Então, o melhor de Lenin, o pessoal não conseguiu ainda esmiuçar e explicitar nesses processos, que é fazer essa leitura dessa suposta questão abstrata hegeliana com os processos materiais e políticos de fato, num sentido que seja assertivo, que produza mudanças para além desse formalismo abstrato militante que termina só produzindo, apesar de conteúdos interessantíssimos, né, que trazem, digamos assim, uma possibilidade de compreender questões mais complexas por outros olhares, né, ela não sai do campo abstrato porque ela perde essa possibilidade de construir de fato, integrar esses processos materiais em sentido amplo, seja no soberano ou seja em processos minoritários que são invisibilizados por processos como o Soberana e entre outros, mas ligados a outros espectros políticos, ligados às classes dominantes, e aí justificadamente, porque é a intenção mesmo deles, né? E aí tem uma série de questões englobadas aqui que você pode tentar raciocinar sobre, né? Mas a minha questão é justamente falar dos processos coletivos, como é difícil por vezes construir esses processos coletivos, e com o Soberano não seria diferente. Principalmente quando demanda interesses muito variados, que envolve grana aqui nesse caso, inclusive no soberano, porque querendo ou não, envolve grana no sentido dentro da perspectiva do soberano aqui, né? O que torna a questão mais complicada ainda, porque tem um certo sentido de comercialização, já tem um produto que estabeleceu uma certa identidade, né? E aí, mesmo que a pessoa talvez não tenha capacidade de administrar essas relações, o que importa não é a capacidade dela de administrar essas relações, mas é o produto, como está embalado, e como é vendido e como é facilmente vendido dentro desse aspecto, né? Então é muito difícil se livrar disso, né? No sentido de descentralizar, principalmente dentro de uma lógica dessas ambiências virtuais que são fomentadas, né? Então, principalmente quando já era um projeto, que essa é a minha impressão, o que não é um problema, mas já está centrada dentro de um vício comportamental. Eu sei que também não é muito fácil, né, se livrar disso, no sentido de construir processos autônomos que possam se autopor num reposicionamento de pessoas dentro de um processo de liderança. Isso não é muito simples de fazer e raramente isso acontece de uma maneira extremamente fluida, né? Mas são questões que a gente precisa pensar. Saber falar. O que é que falta em vocês? Eu vou trazer tudo que eu anotei aqui. Primeiro, humildade.
tá? O Ian disse que apagou o vídeo do PCC porque ele aprendeu com o ego, que não se pode estudar isso ou aquilo inspirado meramente em artigos científicos. O que vocês mais fazem no tal coletivo de vocês é isso. Tanto que os pretos que estão representados dentro da Soberana estão nos atos de rua. Mas quando é para dar entrevista, quando é para poder se comunicar, quando é para ir em programas do Grupo Flow, quando é para ir em programas como o próprio Desce a Letra Show do Cauê Moura, vocês não mandam outras pessoas. É sempre... Então, tem esse problema prático, né? Então, o problema não é exatamente isso. O problema não é você tentar pautar um diálogo a partir de artigos científicos, mas é assumir, honestamente, que esse tipo de abordagem ela tem as suas limitações e que você está tangenciando aquilo dentro daqueles seus limites. Ponto. Né? Isso não quer dizer que uma pessoa que tenha vivência e que tenha um diálogo com esses artigos científicos, ela não vai errar, né? Mas ela possivelmente ela pode estar atenta a essas nuances de uma maneira diferenciada, né? Então vai depender de caso a caso, entendeu? Sempre o Ian, que é a cara da Soberana, que não quer ser personalista. Dito isso, eu preciso trazer aqui porque também que eu acabei aceitando nesse convite ali do Vilela. Porque, modéstia à parte, eu já participei de mais de um debate com o MBL, já venci alguns desses debates, inclusive, claramente, outros, eles dizem que venceram, outros ficam nessa lenga-lenga de quem venceu ou perdeu, e pra mim o principal no debate não é se você venceu ou perdeu, mas se você conseguiu mostrar as ideias que você estava querendo apresentar ali, e se você conseguiu também desconstruir a narrativa do outro bloco. Tanto que eu não sei se vocês percebem dentro do universo de vocês, na bolha paralela que vocês chamam de Soberana, que deveria ser um não coletivo, mas deveria ser um personalismo, o nome do grupo de vocês, já que tudo gira em torno do próprio Ian. E eu acabei tendo esses embates ali com o MBL e hoje eles não aceitam debater comigo. O Arthur Duval não aceita debater comigo. O Kim Kataguiri não aceita mais debater comigo. O Guto Zacarias, que me convidou para debater na época do período da eleição no passado, eu falei que durante a eleição não debateria, eu só debateria depois, porque eu não daria o meu espaço aqui para poder trazer material, para dar apoio ao que o Guto Zacarias queria produzir na internet. Ele também não debate comigo e o próprio Arthur, em várias outras oportunidades, tinha fugido do debate. Como eu tenho contato com o Vilela, eu mandei pro Vilela. Eu falei, Vilela, ele tem fugido do debate. Não adianta isso aqui. Jovens pela Democracia e tantos outros perfis que eu nem vou citar aqui para não parecer uma briga de região agrária para o Brasil. Mas como é no Nordeste, a gente não tem nem internet aqui, né? Pelo menos na cabeça de algumas pessoas. Em primeiro lugar pelo YouTube, ela se informa em primeiro lugar pelo Facebook. E sabe? Essa aí também é uma questão que não interessa. Essa parceria, digamos assim, ela acabou fazendo da maneira que ela já fazia mesmo. Cedi também em outros momentos para outras pessoas que até apoiam o Ciro até hoje, para utilizar também o meu acesso lá no StreamYard, porque apesar de eles apoiarem o Ciro Gomes, alguns não concordam com algumas atitudes que o Ciro Gomes tomou. Outras figuras, independente de apoiar o Ciro Gomes ou não, estão no campo conteúdo às vezes de madrugada. Tem várias fotos nas redes sociais dessa época, e quem me segue no Instagram desde 2016 e 2017 vai lembrar que nos meus intervalos os colegas tiravam foto minha direto, dormindo no intervalo. Então antes de vocês falarem, não porque nós estamos selecionando, não porque nós vamos dar espaço, não porque nós não sei o que, não tem nós. Porque no caso aí é vocês. Vocês deveriam utilizar o eu e não nós, porque não tem coletivo onde a atitude tem que ser individualizada. Tem uma moça, inclusive, que eu não vou citar o nome aqui, porque ela não tem nada a ver com essa discussão, que ela faz parte do coletivo de vocês e a gente faz algumas coisas juntos. Inclusive, ela chegou a trabalhar pra mim na Folha Democrática por um período. Sabe por quê? Porque a gente quer ter representatividade de verdade, não por tokenismo. Eu quero que vocês, inclusive, que estão vendo esse material aqui agora, olhem aí a cara da Soberana no perfil deles no Facebook, por exemplo. Olha aí, ó. Essa é a cara da esquerda comunista no Brasil. Branca, acadêmica e elitizada. Ah, cara, mas tem gente preta ali também. Pois é, mas onde é que está essa representatividade preta quando vai para um podcast como foi nas Ideias Podcast? E eu vou trazer aqui algumas coisas que eu anotei, né? E peço que vocês depois assistam também o podcast para vocês compreenderem um pouco mais. Vou citar algumas minutagens aqui para poder vocês buscarem. A minutagem às vezes não vai estar exatamente do ponto correto que eu quero citar a frase, mas começa ou é um pouco antes do que eu tô falando aqui ou um pouco depois, só para vocês entenderem, tá? Uma das coisas que foi muito dita ali, por exemplo, pelo Ian, é que a Soberana não defende personalismos. Que por isso que eles andam, inclusive, com uniformes, para que as pessoas saibam que é um movimento coletivo. Certo, Ian? Mas e por que quando é para ir no Critique, quando é para ir nas ideias, quando é para ir em vários outros movimentos, em vários outros lugares, quem vai é o Ian?
Inclusive, quando é para falar de questões como o próprio Chavoso fez questão de lembrar vocês aí, relacionada ao PCC, relacionada à periferia, relacionada a preconceitos, relacionada inclusive a temas que vocês não dominam. Para mim ficou claro, inclusive, que a própria questão da Palestina vocês não dominam. Por todo o respeito que eu tenho, inclusive a Humberto, por ser também ali um contemporâneo meu, já que ele também é um historiador. E não tiveram a humildade de recomendar o material da Sabrina Fernandes, que é uma pessoa que também estamos, apesar de estarmos no campo de esquerda, estamos pensando de forma diferente. A Sabrina até se afastou de mim, não sei por qual motivo efetivamente, mas em tese foi porque teve ali entre 2019 e 20 um desentendimento entre parte da esquerda mais radical e o Henri Bugalho. Como o Henri Bugalho é meu amigo, automaticamente eu sou da esquerda liberal, e se eu digo que eu sou socialista, eu estou mentindo, porque na verdade eu não sou socialista, eu sou a esquerda liberal, que é o que eu escuto muito dessa galera, inclusive, com frequência, ou da esquerda burguesa, que defende a democracia burguesa. Eu recomendei, por exemplo, quando fiz o meu material aqui, falando sobre a questão da Palestina, os vídeos da Sabrina Fernandes. Então, cara, isso aí já é outra questão, né? Pegando o gancho de que ele estava falando sobre como ele ofereceu as plataformas para outros coletivos ou para outras pessoas que fazem parte de outros coletivos. Isso aí é mais uma questão de que é difícil você, digamos assim, administrar politicamente determinadas confluências ou afastamentos a partir de determinadas zonas de interesse que possam criar uma linearidade em comum, e é normal que isso aconteça, né? Nem todo mundo vai aceitar o tipo de oferecimento de ajuda que você vai disponibilizar, seja por uma desconfiança, seja por um pé atrás, ou seja por uma não identificação, ou às vezes vai aceitar em dado momento, em outro talvez não, né? E isso é comum desses processos coletivos, porque porque tá todo mundo o tempo inteiro desconfiado de ser passado para trás. No final das contas é isso, né? De ser usado de alguma forma, né? Então isso é mais um sintoma, né, do próprio processo de mistificação dos nossos comportamentos sociais, que são tornados atomizados. Agora, referente ao personalismo, eu não sei se o Soberana faz exatamente um personalismo, mas ela depende de certas figuras que se tornaram assim tarimbadas dentro das redes sociais, e são essas figuras que trazem audiência, que poderiam tangenciar isso de outra forma e distribuir, digamos assim, essa visibilidade com outras pessoas. Como isso seria feito? Não sei, é um problema deles, se é que eles querem fazer isso, entendeu? Então meio que cobrar isso, vocês têm que fazer isso, vocês são personalistas, etc. Eu acho que não é muito adequado aqui, porque está se discutindo, pelo menos dentro do prisma que eu estou me propondo a discutir, que para mim, na verdade, tem alguns erros de praxis mesmo, de compreender o que é praxis no sentido material de fato, e cair mais uma vez na mistificação da teoria e da prática, né? Como se a teoria ela tivesse uma espécie de teor negativo perante a prática, no sentido de que a prática demanda uma espécie de pureza a partir da sua localização e inserção de determinadas vivências, nem uma coisa nem outra, né? Eu acho que isso pode ser administrado, isso pode ser tangenciado, a gente pode combinar as vivências com o domínio teórico, ou com a curiosidade teórica, ou com pessoas que já têm habilidade em determinadas áreas. Isso precisa ser ressaltado, isso é extremamente importante de ressaltar, admitir os nossos limites e saber que a gente não tem capacidade de dar conta de tudo, seja no processo coletivo ou no âmbito de estudos. Isso precisa ser integrado, a gente precisa provocar diálogo no sentido de que as pessoas se complementem dentro de um processo coletivo, estejam essas pessoas dentro do processo coletivo ou não. Isso precisa ser fomentado em sentido amplo. Isso é uma mera vaidade que surge dentro do processo político quando a pessoa se sente na obrigação de dar conta de tudo, né? Por exemplo, aqui no canal tem certos temas ou certas abordagens de lives que eu só escuto o que as pessoas têm para falar. Se por um acaso surgir algo que eu, digamos assim, tenho um mínimo de pesquisa sobre, ou inquietações sobre, eu vou lá e vou dialogar. Senão a escuta se faz ativa, uma coisa que se perde muito nesse tipo de interação, nesse tipo de tendência a um suposto protagonismo, é a capacidade de escutar e assimilar o que as outras pessoas falam. Isso também é um problema do processo coletivo, né? Porque você quer digamos assim, provocar uma espécie de ação o tempo inteiro, né? É meio que inverso do que o Debord propõe, no sentido de dizer assim, olha, a sociedade do espetáculo é simplesmente a sociedade do espetáculo porque nós
nos colocamos fora da ação. Aí acontece o efeito ao contrário também, no sentido de que agora eu quero agir o tempo inteiro, e ao agir o tempo inteiro, meio que perco a capacidade de observar o que acontece ao meu redor e de ressignificar o que poderia me afetar positivamente dentro de dado contexto, né? Eu não consigo mais me colocar à disposição do que o outro tem a dizer e integrar aquilo dentro de um sentido que possa se tornar positivo, né? Eu perco a capacidade até de ouvir, assimilar e de me dissolver na proposta do diálogo, né? Então isso é muito problemático, porque demanda uma estratificação dessa espécie de cognição que se torna inabalável, né? Petrificada, e para processos coletivos isso é extremamente nocivo. Eu vou adiantar aqui. Você do seguinte, não é que quem não seja de periferia ou que quem não tenha tido uma origem pobre não possa engajar na esquerda, não é isso. Mas você precisa fazer aquilo que o Galo falou, se conectar com outras pessoas para entender a verdade. Você, por exemplo, ficou chateadinho quando o Ferrez disse as verdades para vocês e disse que não iria no avesso porque o Ferrez tinha sido rude com você. Eu poderia, inclusive, abrir a minha boca aqui e falar que eu não queria ter contato com vocês nunca mais. Porque, de verdade mesmo, a gente não se conecta, é como o Galo falou, a estética não bate, a gente não se conecta. Só que como o meu trabalho é coletivo, caso você um dia queira descer do seu estandarte da borsalidade e querer entender, em específico, coisas relacionadas ao preto, ao nordestino, porque eu fiquei puto da vida quando você abriu a boca e disse que não, porque as pessoas do sul e sudeste têm a oportunidade de trabalhar com a internet, mas o nordeste, né, a gente tem privilégio. A gente tem internet aqui desde a época que o resto do Brasil já tinha. Na minha casa tem internet de 1 GB. Olha só. Eu vivi a minha vida quase que inteira em periferia. Eu vou dar uma aula. Isso é muito doido. Aí entra o Eduardo Moreira, né, no meio para fazer propaganda, para variar. Mas a questão é a seguinte, né, é justamente esse o ponto, né? Eu acho que o problema maior desse tipo de abordagem que o Soberano traz é a lição que a gente pode extrair para, de certa forma, pensar os nossos processos coletivos, que para essas pessoas simplesmente não existem. Não existem, né? Não existe o coletivo do gap filosófico, não existe, por exemplo, o coletivo que a gente fez parte até pouco tempo, não existe o Genefil, não existe, simplesmente não existe, só existe Soberana e coisas afins que precisam ser combatidas, né, dentro de que esteja numa linha de visibilidade do Soberana. E o Soberana precisa, de certa forma, produzir um processo educacional coletivo que é único e que só eles fizeram. Né? E no Nordeste não existe nada disso, né? Não existem pessoas que estejam disponibilizadas a fazer esse processo educacional, por mais que seja invisibilizado, né? Então é uma espécie de tutelagem, cara. Volta mais uma vez essa questão para da tutelagem, porque é um vício muito comum na esquerda, que Fanon já tem alertado várias vezes em vários de seus trabalhos, nos Condenados da Terra. A gente pode ver que, de certa forma, talvez o Fanon tenha até influenciado Paulo Freire dentro desse contexto, né, de partir da própria realidade daquele que está sendo oprimido, para poder compreender como é que ele vê o mundo, né? E a partir disso, a partir da própria linguagem dele, ter a possibilidade de alertá-lo para questões da própria realidade mais complexas, né? Não é e justamente isso não denota essa subdivisão entre teoria e prática, ou de uma divisão entre quem teve vivência ou não, mas é uma questão de afetividade e compreensão da sua localização, né, material de fato, e como você pode se disponibilizar afetivamente para reconstruir a realidade, saca? Então, os processos coletivos eles têm essa dificuldade porque falta ler Fanon, falta compreender essa pedagogia do oprimido do Paulo Freire, falta se disponibilizar realmente a um processo de dissolução dessas subjetividades que se realizem de maneira concreta. Não adianta ficar discussando aí, eu li Fanon, Fanon mudou minha vida enquanto as suas atitudes, isso frase do Ian Neves, né? Fanon mudou minha vida, né? Os Condenados da Terra, na atitude isso não se demonstra, porque uma compreensão do que Fanon diz dentro desses aspectos, dentro do processo educacional, demandaria um outro tipo de postura mais aprofundada acerca dos processos coletivos. E eu percebo que dentro de processos coletivos que são minoritários e que são
de certa forma, disponibilizados a essa tentativa que é extremamente plausível de dar possibilidade para quem não tem nenhum tipo de possibilidade na academia, ou quase nenhuma, por muitas vezes é submetido a vários processos de violência, termina viciados em certos comportamentos que precisam ser desconstruídos teoricamente, mas desconstruídos teoricamente de forma extremamente racionalizada, europeia. Não, tem várias formas de você fazer isso. Né, várias maneiras de você se disponibilizar, mas uma delas é tentando escutar o outro e se disponibilizar afetivamente para o outro de fato, e não ficar centrado no que você elegeu como ideário, né, seja por uma limitação de condição educacional, econômica, ou seja por soberba, né, que você não vai conseguir produzir esses processos coletivos de fato, sempre vai terminar desembocando nesse tipo de problema, apesar que esse tipo de problema sempre vai surgir, mas como você administra, como você desenvolve-os, como você consegue visibilizar outras pautas que, por mais que você não tenha vivência, mesmo olhando supostamente de um lado que é um fora, você consegue se sensibilizar, você consegue se inserir dentro daquele tipo de demanda por conta da sua disponibilização material referente àquele tipo de demanda, sejam as pautas indígenas, sejam as pautas voltadas para outros aspectos minoritários que você talvez não necessariamente pertence. Às vezes as pessoas até pertencem e nem se dão conta disso por conta de um processo de invisibilização étnica, uma série de questões, né? Mas mesmo que você não tenha a possibilidade, né, digamos assim, de se inserir dentro dessas vivências, né, ao se disponibilizar afetivamente essas vivências, você passa a tentar desenvolver essa capacidade de se disponibilizar afetivamente para uma desconstrução de certas concepções de visão de mundo que você elegeu conscientemente ou inconscientemente, né, que vão se tornar como empecilhos para um processo coletivo de fato que esteja para além das concepções hegemônicas que nos são imputadas por conta da lógica cultural que se institucionalizou na nossa época, né? E não é uma questão que os malvadões do capitalismo fizeram isso de uma hora para outra. É um processo histórico coletivo que vem se constituindo e estratificando dentro da concepção social em sentido amplo, e não é fácil combater, porque desde os microcomportamentos aos processos macropolíticos existe uma série de dispositivos que reiteram esses processos, né? Então não adianta simplesmente reunir um bando de pessoas, né, como se isso fosse dar conta, né, no sentido de, não, agora nós temos um processo coletivo, temos uma quantidade de gente aqui e agora nós vamos fazer dar certo. Não, se os comportamentos estão cooptados, né, por determinadas demandas de individualização, você vai se deparar com esses mesmos problemas da própria sociedade que você critica, da própria hierarquização e exclusão acadêmica que você critica, e você vai promover os mesmos processos de exclusão, por analogia, dentro do seu processo coletivo, né? Será que é tão difícil entender isso, né? Aqui eu vou adiantar um pouco, não sei se tem muito a dizer ainda sobre uma série de questões que eu acho que as partes... Durante, inclusive, o período da pandemia de 2019, até antes ali, acho que 2020, perdão, e até 2019, que foi quando começou a gente se conectar com esses públicos, que eu vou trazer aqui pra vocês, que são os venezuelanos, como algumas pessoas trouxeram, que o Ian falou que deu uma palestra em Diadema, e chegou lá e ele começou a falar de antepassado, ele falou de nordestino. Volto a dizer, parece o Gugu. É uma tara com o nordestino, que quando não quer mandar embora de São Paulo, tem que citar o nordestino como alegoria. Não, porque é o ancestral dela, que ela descende, que é aluna, que o aluno descende, não sei o quê. Sabe quem é que é do Nordeste, Ian? O presidente mais bem avaliado da história desse país. Sabe de onde é que surgiu a primeira revolução, que inclusive tentou copiar e que gerou medo, de certo modo, ou pelo menos tentou se influenciar pelo que tinha acontecido no Haiti, aqui no Brasil? Foi no Nordeste. Foi no Nordeste. Então a gente precisa primeiro que vocês parem de ficar dando essa banana dessa alegoria do nordestino, que não sei o quê, não, porque no Nordeste, que lá é difícil, que a internet, que não se sabe produzir. Acho que é por isso que a gente deve tirar tanta nota 1000 no Enem, deve tirar tanta posição, tanto o primeiro colocado no ITA, que é o vestibular mais difícil do Brasil. Acho que é por isso. Tem uma caricatura aqui, né, que é muito dependente do tipo é uma espécie de hierarquização por denegação, né? Não é muito incomum conceber isso, inclusive se você não se enquadrar dentro dos parâmetros que são concebidos socialmente, hegemonicamente dentro do contexto social, como parâmetros que são
digamos assim, aceitáveis a um certo padrão de normatização, não precisa você nem sair do Nordeste não, basta ir na academia, em determinados centros acadêmicos, sabe? Basta você não atender a determinadas concepções que são consideradas no Brasil, isso, viu? Como parâmetros civilizatórios, né, que você vai recair nesse lugar de uma espécie de limbo da incapacidade ou daquele que só está destinado a sofrer, que precisa ser resgatado. Lógico que todo mundo precisa de auxílio, e lógico que o Nordeste desenvolveu problemas históricos, culturais que são provenientes de um processo de exclusão que, digamos assim, retifica esse tipo de visão ainda hegemônica em pessoas que, de certa forma, tendem a contestar esses processos de exclusão dessas pautas minoritárias, né, dessas demandas políticas minoritárias, né? Lógico que isso é um reflexo. Mas não é só isso, né? Não é só isso que está em jogo, entende? Então é um processo de assimilação, normatização ou marginalização daquele que só pode ser visto como inassimilável, que só pode ser visto como monstro, né? Foi um pouco do que aconteceu com Tobias Barreto. Você falou do Nordeste, de que coisas importantes aconteceram a partir do Nordeste. Por exemplo, a recepção do Nietzsche, que é um pensador interessante e disponibilizado a partir de, digamos assim, ferramentas críticas, né? Foi inserido aqui no Brasil a partir da Escola do Recife através de Tobias Barreto, né? Que era aquele que só podia ser visto como monstro pela academia, porque não atendia os parâmetros normativos hegemônicos, que faz parte muito desse tipo de visão academicista que o Ian Neves, entre outros, ainda fomentam, seja por um vício comportamental, eu acho que não é algo necessariamente intencional, mas que falta do amadurecimento político para isso. No final das contas, é essa questão. Para poder construir processos coletivos, você precisa de um amadurecimento político. E, inevitavelmente, eu vou bater nessa tecla, precisa de um aprofundamento sobre dialética, porque a dialética, apesar de que ela merece todas as críticas que filósofos como Deleuze, entre outros, erigem, ela é uma possibilidade de investir contra o formalismo. E a partir do investimento contra o formalismo, você investe contra processos segregadores kantianos e são fomentados pela própria Hannah Arendt, dentro daquela discussão, que é uma questão que é totalmente ignorada, porque a maioria das pessoas não entra nesse debate. A maioria não, todas as pessoas, ninguém que eu conheço entrou nesse debate ainda, sobre como a epistemologia ela modula a concepção de concretude das pessoas, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em epistemologia. Tem gente que nunca ouviu falar em Platão e etc, mas repete comportamentos análogos a certos ideários que foram fomentados por Platão, que influenciou a filosofia medieval, que foi parar no processo institucionalizante do cristianismo e etc. Não é uma questão de você conhecer ou não conhecer, mas isso se institucionaliza na cultura, nos processos educacionais, nos processos culturais amplos, né, e nos processos educacionais ou na própria negligência dos processos educacionais, né? E é isso que termina, digamos assim, afetando os nossos processos coletivos, né? Então, um aprofundamento de fato sobre dialética, sobre como Hegel critica o formalismo kantiano, sobre como Marx critica Hegel a partir de determinados aspectos, sobre como inúmeras críticas são proferidas em relação à dialética, referente a esses que são chamados de pós-modernos, que são veementemente rejeitados por esses que se denominam marxistas ortodoxos, né? E aí vai entrar uma discussão justamente, nossa, você não pode criticar o soberano, porque aí você vai dar margem para um discurso antimarxista. Não é disso que se trata, a gente não precisa dessas dicotomias, entendeu? As pessoas que se reverberam como marxistas esquecem que o marxismo ele só se constrói em diálogo com questões críticas às suas próprias posições. Os grandes marxistas sabiam disso. O próprio Marx sabia disso. O Marx foi estudar a economia, foi estudar Adam Smith, foi estudar Ricardo. Porque se ele ficasse resumido a perspectiva política dele, ele não poderia vislumbrar um processo de verificabilidade histórica que se inserisse no próprio processo material. Então é muito complicado esse tipo de estratificação. Porque não sei quem, porque isso, essa espécie de crítica personalista, né? Porque eu vou rejeitar a figura tal porque ela demanda determinados posicionamentos. Eu não falaria isso nem referente a Hannah Arendt. A gente precisa aprender com a Hannah Arendt a não reproduzir o que a Hannah Arendt reproduz estudando a Hannah Arendt. A gente precisa entender o que Henri Bogalho diz a partir das mistificações daquilo que ele diz, para poder entender porque o que ele diz não para em pé. A gente precisa observar um discurso como esse do Carlito Neto e observar os pontos positivos
e problemáticos que tem para a gente ter a capacidade de entender como é que isso corresponde à realidade e como é que isso corresponde aos nossos processos coletivos minoritários que são totalmente invisibilizados por todos esses, né? Porque para nós, para eles, para essas pessoas a gente não existe, entendeu? Então, esse é o ponto, saca? Então, não através de processos formativos, mas entender que toda e qualquer pessoa tem a capacidade de ir de encontro a esses processos, desses processos, seja através de Hegel, seja através de Fanon, seja através de Paulo Freire, ou seja através da própria realidade ou da própria capacidade de se disponibilizar a escutar o outro, que é isso que falta, por muitas vezes, dentro de processos coletivos, um processo de maturação da própria relação afetiva em sentido amplo, de escutar, de simplesmente ouvir o que o outro tem a dizer, que as outras vivências estão carregadas, né, e que poderiam desaguar em nós e causar uma série de modificações, né? E é isso a grande dificuldade desses processos coletivos, né? É porque a gente está atomizado, a gente está espetacularizado dentro de uma zona cognitiva demasiadamente kantiana formalista, né? Seja por uma da mistificação da não ação, de assistir a própria tragédia, ou de uma ação tornada espontaneísta, né? Esses são alguns pontos. Isso só foi para suscitar alguns diálogos, porque a gente está prestes a se reunir. Seria domingo agora a nossa reunião do nosso coletivo aqui, mas talvez não seja, para a gente falar desses processos coletivos também. E como é complicado você se desapegar de determinadas questões que você, por questões traumáticas ou não, né, se apegou durante a vida inteira, e é isso que sempre está em jogo, né? Então se inscrevam aí nos canais, se inscrevam no canal Gap Filosófico, se inscrevam no canal Abiayala, se inscrevam no Orientações Filosóficas, se inscrevam no canal do Leitor Subversivo, né? E se quiserem, puderem colaborar com o nosso Pix, segue na descrição, tá? E muito obrigado e até a próxima, e valeu, pessoal.